Olá, muito boa noite. Olá, muito boa noite a todos. Estamos chegando, meu querido amigo aí que está no Instagram, meu querido amigo, meu irmão, minha irmã que está aí no Facebook. Muito boa noite nessa noite de domingo. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus queridos amigos. Estamos chegando aí para mais uma transmissão, para mais uma oportunidade aí que Deus nos dá, através da sua graça, de falarmos um pouquinho do Evangelho. Sempre ratifico aqui que eu não sou pregador, eu não faço pregação, eu apenas estou falando um pouquinho do Evangelho de Cristo, do Evangelho da Graça, e isso é o meu objetivo aqui. Então, 8 horas aí, 3 minutos agora, cumprimentando os irmãos mais uma vez. Só um pouquinho que o Facebook caiu aqui. Muito bem, meus amigos, muito boa noite novamente. Transmissão no Facebook. Vamos retomar. Então, meus irmãos aí, mais uma vez, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus queridos amigos. Muito boa noite a todos nessa abençoada noite de domingo aí. Que Deus abençoe as vossas vidas, as vossas famílias. E aí nós estamos novamente, meus irmãos. Hoje, meus queridos, 58ª live, 50ª oportunidade que Deus, através da sua graça, nos dá de estar falando um pouquinho do Evangelho de Cristo, meus irmãos. Então, já é 8 horas e 6 minutos, vamos direto ao assunto de hoje, ao tema aí. Os irmãos que me acompanham há algum tempo sempre sabem que eu escolho algum tema aí. E, irmãos, assim, às vezes eu fico na dúvida do que eu vou falar na próxima live. Eu faço live quartas e domingos. E aí agora essa semana, faz 2, 3 dias, eu estava na frente de casa tomando um chimarrão e passou um amigo meu, um conhecido, um amigo, uma pessoa de uma situação financeira muito, muito abastada, uma pessoa assim que tem uma condição financeira muito boa. E aí ele passou por mim e brincou ainda. Só que ele trabalha, ao mesmo tempo que ele tem essa condição financeira, ele trabalha muito. E aí ele passou por mim, eu tomando chimarrão, sentado na frente de casa, bem tranquilo, e ele passou e disse: que vida boa, hein? Aí eu respondi em tom de ironia para ele, em tom de brincadeira: como é bom ser pobre, eu disse para ele. Como é bom ser pobre. Pobre tem as suas vantagens. E aí isso me startou, isso me fez pensar em um bom tema para falar na minha próxima live. Isso faz uns 2, 3 dias atrás, estamos aqui. O título hoje: como é bom ser rico.
Eu respondi daquela maneira em brincadeira para ele, como é bom ser pobre, mas ao mesmo tempo eu refleti através de uma ação espiritual, eu me questionei, me falei para mim mesmo, como é bom ser rico, meus irmãos, como é bom ser rico. Mas não é bem o tipo de riqueza que eu estou falando aqui que muitos pensam, tá? Porque a minha condição social não tem nada a ver com riqueza. Sou de origem humilde, sou um trabalhador, mas eu vou falar aqui de uma riqueza que não é bem essa que a maioria das pessoas associa à própria palavra riqueza. É isso que eu me proponho aqui. Como é bom ser rico, como é bom ter riquezas. Então, meus irmãos, vamos conceituar. Na maioria das pessoas hoje, a maioria das pessoas do mundo consideram riqueza uma riqueza material, uma riqueza de bens mensuráveis, uma condição social boa, carros, casas, dinheiro, contas bancárias, viagens. A maioria das pessoas associa isso à riqueza, mas não é dessa riqueza que eu quero falar. Existe uma riqueza muito maior, meus irmãos, e existe uma riqueza imensuravelmente maior do que essa riqueza que nós associamos sempre a dinheiro, sempre a poder econômico. A noção de riqueza, trazendo para o mundo cristão, vamos dizer assim, trazendo para o mundo evangélico, trazendo para o mundo dos seguidores de Cristo ou coisa parecida, ela sempre foi fundida, ela sempre foi associada a esse poder, a essa coisa da riqueza material mesmo. E isso, inclusive no Velho Testamento, tem muito disso. O povo de Israel era associado o seu sucesso a riquezas, às conquistas materiais. E era uma dispensação que Deus tratava o povo naquela época desta maneira. Então, o Velho Testamento traz inúmeros exemplos de como a palavra riqueza ou de como a riqueza era sinônimo desse. Bens materiais, poder, essa coisa toda. Então, minha amiga Bianca está assistindo ali no Facebook. Obrigado pela audiência aí, Bianca. Que Deus abençoe a ti e a tua família aí. Então, irmãos, era sempre associado. E no Velho Testamento, na velha aliança de Deus para com os homens, e tinha muito disso. Olhem essa passagem. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso está em Gênesis 12, do 1 ao 3. Aqui é o começo, praticamente, lá no livro de Gênesis, é o começo da nação de Israel, e já tem uma associação que já está implícito, uma coisa de riqueza, de poder da nação de Israel sobre outras nações, sobre outros povos. Então, o Velho Testamento, a Velha Aliança, trata muito disso, tem muitos exemplos. Então, isso ficou arraigado no mundo judeu, no mundo judaico da época, essa coisa, riqueza é proveniente de Deus, e riqueza é material, e riqueza é poder, e riqueza é ostentação, e riqueza é isso. Temos vários exemplos. Temos o exemplo de Josué, que foi um grande líder militar. Na época a nação de Israel era muito próspera. Tivemos o exemplo de Davi, também um rei muito próspero. O exemplo de Salomão, que foi um rei que ostentou, que um dos momentos que maior riqueza, maior poder da nação de Israel foi durante o reinado de Salomão. Tinha palácios, tinha ouro, se vestia das melhores roupas, construiu o templo de Salomão, o templo de Jerusalém, que durou milhares de anos.
Então, esse poderio militar, esse poderio econômico, esse poderio de bens, de coisas palpáveis, sempre teve associado a esses grandes líderes e, consequentemente, ao seu povo. Mas aí, meus irmãos, veio o Senhor Jesus, veio o Messias, veio o nosso Salvador do mundo, veio o Cordeiro de Deus, veio aquele que viria morrer por nós, por nossos pecados, e mudou essa situação radicalmente, transformou, virou de cabeça para baixo toda essa noção de poder, de ostentação, de poder econômico, militar, de riquezas. O Cristo veio para ensinar justamente o oposto, meus irmãos. Então, a própria maneira que o Senhor Jesus nasceu, que Deus usou essa maneira, foi já para demonstrar que não era mais o poder econômico, o poder da riqueza da velha aliança que seria colocado ali. O Senhor nasceu numa manjedoura, popularmente conhecido como estábulo, onde tinha um gado. Então ele nasceu da forma mais humilde possível, da forma mais simples possível, já dando um exemplo no seu nascimento de como seria a nova aliança, de como seria a nova dispensação de Deus para com seu povo. Olha essa passagem, meus irmãos, é bem conhecida. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Mateus 6, do 19 ao 21. É uma passagem bem conhecida da Bíblia, e justamente ela já dá uma denotação que a nova aliança, a nova dispensação de Deus, o agir de Deus através de Cristo já não era mais de juntar tesouros na terra. Então, atenção aqui, meus irmãos, ter dinheiro, ter uma condição econômica, social abastada, privilegiada, não é pecado em nenhuma maneira e não é erro sob nenhum aspecto. Há muitos cristãos fervorosos que verdadeiramente seguem a Cristo, que têm um evangelho verdadeiro no coração e que são de posse, são ricos, vamos dizer assim, de riqueza material. Mas se eles têm um coração cristão, se eles são honestos, se eles usam o dinheiro que têm ajudando outros irmãos nas obras de caridade, ajudando irmãos necessitados, isso não tem pecado nenhum. Mas aqui essa passagem disse, para não ajuntais tesouro na terra, é aquela pessoa que fica escrava do dinheiro, que dá demasiadamente importância ao dinheiro em detrimento a outros aspectos humanos. Então isso que a Bíblia nos fala em várias passagens. Não nos tornar escravos do dinheiro, não darmos importância, não endeusarmos o dinheiro. Isso que é o importante, e essa e outras passagens traz. Outra passagem aqui, meus queridos. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante que o mantimento, e o corpo mais importante que o vestuário? Olhai para as aves do céu, nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura?
E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhais para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E tudo isso está em Mateus 6, do 25 ao 34. É uma bela passagem, eu gosto muito de refletir aqui, meus irmãos, sobre a materialidade da vida, ou a necessidade, ou a preocupação que as pessoas têm com o dia de amanhã, com demasia em coisas materiais, em dinheiro, em tudo. E a passagem nos orienta a não ter, vamos dizer assim, essa agonia, esse desespero com o dia de amanhã. E aqui, meus irmãos, então, a gente chega ao conceito de riqueza. Um conceito de riqueza que eu falei no início, todos nós conhecemos: a riqueza do dinheiro, dos bens materiais, do poder econômico. Mas, meus irmãos, existe outras riquezas, ou outra riqueza muito maior que essa, como comentei. Por isso que eu estou dizendo, por isso que eu coloquei no título da live: como é bom ser rico. E, meu irmão, eu vou falar com toda a felicidade do mundo, com o coração aberto. Eu tenho essa riqueza, por isso que eu reflito e digo: como é bom eu ser rico, meus irmãos. Rico nessas riquezas que eu estou falando, que eu vou descrever, meus irmãos. Não na riqueza material. Olha essa passagem. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Efésios 1, do 20 ao 21. Outra passagem, meus irmãos. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as suas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, por louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Isso está em Efésios 1, do 3 ao 6. Aqui, meus irmãos, dois versículos, duas passagens, melhor dizendo, falando da verdadeira riqueza. A riqueza que eu quero manifestar para ti, que eu quero manifestar aquele que tem Cristo no coração, que segue o Evangelho de Cristo, possui essas riquezas. É bênçãos espirituais, é nos lugares celestiais,
Fiz uma live há um tempo atrás falando disso. Nós somos mero turistas aqui, meus irmãos. A nossa cidadania, a cidadania da Igreja de Cristo é celestial e as bênçãos são espirituais e celestiais também, meus irmãos. Isso é riqueza. Isso é riqueza. Como é bom ser rico, como é bom ter essa riqueza. E aí, meus irmãos, para ficarmos mais felizes, ainda mais contentes com essa riqueza, uma vez que fomos achados por Cristo, em que nós descobrimos o Evangelho, em que nós descobrimos Cristo e a sua palavra, nunca mais perderemos essa salvação, meus queridos. Ao contrário do que boa parte do sistema religioso que está aí tenta impor às pessoas ou tenta ensinar erroneamente, dizendo: hoje você está salvo, hoje você faz parte dos ricos, vamos dizer assim, que tem Cristo no coração. Mas amanhã, se você fraquejar, se você pecar, se você não vier ao culto, se você não der o dízimo, se você não participar das campanhas da sua denominação, você perderá a salvação. Não, meus queridos, isso é mentira. Quem foi salvo, quem foi achado por Cristo, quem descobriu o Senhor Jesus, não mais perderá a salvação, sob nenhum aspecto, sob nenhum risco. Uma vez salvo, uma vez junto de Cristo, nunca mais nos afastaremos. Vamos cometer erros, vamos pecar, porque é da nossa natureza, nós somos filhos de Adão, herdamos o pecado com nós, mas nunca mais perderemos o Senhor de vista e tampouco Ele nos perderá de vista também, meus irmãos. Olha essa passagem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço-as e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Isso está em João 10, 27 ao 29. Olha, meus irmãos, isso é riqueza. A certeza que somos de Cristo, a certeza que ninguém pode nos arrebatar. Nós, as ovelhas de Cristo, ninguém pode nos arrebatar de sua mão. Ele está afirmando, o meu Senhor Jesus, o teu Senhor Jesus, está afirmando, meus queridos, não há mais como nos perdermos, não há mais como deixarmos de fazer parte do rebanho de Cristo. É isso que o Senhor nos garante, meus irmãos. Outra passagem, essa é bem conhecida também, João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, já tem no presente a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. João 5, 24. Aqui nós temos que prestar muita atenção no tempo verbal, amor, desse versículo. Atenção aos tempos verbais de tem a vida eterna. Nós não teremos a vida eterna, nós não teremos daqui a 5, 10 anos, o Senhor vai prometer uma vida. Nós já temos agora, já nos foi garantido essa riqueza da vida eterna. Ninguém mais poderá tirar. Nós somos ovelha de Cristo e ninguém nos arrebatará da mão do Senhor Jesus. É isso que é a riqueza, meus irmãos. Isso que é motivo de felicidade. Essas duas passagens deixam claríssimas, assim, transparentes, cristalinas,
que nós não nos perderemos mais de Cristo. Aquele que o Senhor Jesus chamou através do seu Espírito Santo não poderá mais se perder sob nenhum aspecto. Ratificando, erraremos, somos pecadores, cometeremos erros e deslizes, mas inevitavelmente voltaremos para a próxima do Senhor Jesus, meus irmãos. Temos, atenção, o tempo verbal, tem a vida eterna, não é vai ter, não é terá, não é no futuro, já tem. Na verdade, vos digo que com quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, tem agora, nesse momento, eu e você que somos de Cristo, já temos a vida eterna, já nos foi garantido isso, meus irmãos. Isso é riqueza. Como é bom ser ricos, meus queridos. Continuando. Como é bom ser rico. Mas muitas pessoas, alguns, meus irmãos, podem falar para nós, mas é muita presunção de vocês achar e ter essa certeza que estão salvos. Como assim vocês têm certeza que estão salvos? E a gente tem que responder para essas pessoas que porventura nos questionarem, basta crer em Cristo, somente nele, crer nele, não precisa mais nada, não tem que ter outro predicado, outra crença, outra coisa, outra qualidade, outro ato, outras obras, não. A salvação é garantida para aquele que verdadeiramente crê em Cristo, tão somente isso, meus irmãos. E aí, meus queridos, muitos do sistema que está aí, do sistema religioso denominacional, comete interpretações erradas. Não, mas eles afirmam o seguinte, lá em Apocalipse, você estará diante do trono de Cristo, do trono branco de Cristo, do grande trono branco, e lá vão ser julgadas as suas obras durante a vida, e poderá salvar-se ou não. Meus irmãos, eu fiz uma live só sobre isso, meus irmãos. Então os queridos amigos podem olhar lá no meu perfil, no Facebook, no Instagram, no YouTube tem lá o vídeo. O nome da live que eu fiz é o julgamento do grande trono branco. Esse julgamento, meus irmãos, só participará, só estará diante do grande trono branco. Eu não vou me estender muito aqui, porque eu fiz uma live específica sobre isso. Só estarão os condenados. Aquele julgamento é só para os condenados ouvirem a sua sentença de condenação. Só isso, meus irmãos. Nós, Igreja de Cristo, nós que pertencemos a Cristo, não estaremos lá, não participaremos desse julgamento. Como o Senhor já nos relatou inúmeras vezes, nas duas passagens que eu acabei de ler, nós não estaremos lá. Tem essa outra também, meus irmãos, está em Apocalipse. A passagem fala assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Aqui o Senhor Jesus está nos dizendo, nós não participaremos da tribulação, nós não seremos tentados, nós não seremos julgados no trono branco, nós já estamos lavados, já estamos remidos pela obra consumada de Cristo e acabou e não precisa mais nada. Eu vou repetir a passagem. Como guardaste a palavra da minha paciência, olha, a palavra do Senhor, eu guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, que é a grande tribulação, para tentar os que habitam na terra. Isso está em Apocalipse 3:10. Então, meus queridos, ao contrário de que esse sistema aí, na sua maioria, sistema religioso, com raras exceções, quer falar para você, quer dar uma ideia errada de que tem que ter obras, que tem que ir no culto 2, 3 vezes por semana, que tem que dar o dízimo, isso eles usam como uma maneira
de poder sobre as pessoas, de uma maneira de fazer chantagem, um terrorismo psicológico. Olha, meu irmão, você está salvo hoje, mas amanhã, se você não vier participar da campanha das 7 semanas da prosperidade, você não estará salvo. Olha, se você não der o seu dízimo, você não estará salvo. Olha, se você não vier no culto terças, quintas e domingos, você não estará salvo. Isso é balela, isso é imundície humana, isso é o anti-evangelho, isso é a anti-palavra de Deus, meus queridos. Isso essa riqueza eles não podem tirar do cristão. Nós já somos de Cristo e ninguém, nenhuma potestade ou nenhum espírito ou nenhum poder humano é capaz de nos afastar de Cristo. Cristo nos chamou, Cristo nos reuniu, nós somos as ovelhas do seu rebanho e não há poder maior que Cristo. E se não há poder maior que Cristo, não há poder suficiente para nos tirar da companhia de Cristo que Ele mesmo nos prometeu, meus irmãos. Só que essa mentira, ela é pregada assim, quase como uma verdade absoluta do sistema, meus irmãos. E aí nós temos uma passagem conhecidíssima de João 8,32, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Prestem bem atenção, meus irmãos. A partir do momento que eu conheci essa verdade, que muitos, milhares e milhões de pessoas conheceram essa verdade, meus irmãos, a partir desse momento nós nos libertamos desse sistema. Aqui está o real sentido de João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O próprio Senhor está dizendo, o Senhor Jesus está nos dizendo. A partir do momento que nós conhecemos essa verdade, ela nos liberta deste medo, deste terror de um dia amanhecer salvo, num dia ao meio-dia achar que perdeu a salvação, de tarde achar que está salvo de novo, à noite dormir pensando que entrou na perdição, pois pecou, pois não deu dízimo, pois não foi no culto, coisa parecida. Isso é um terrorismo humano, meus irmãos. Conheçamos a verdade e a verdade nos libertará. Isso está em João 8,32. Então, meus irmãos, aqui é 8 horas e 35 minutos. Hoje eu vou tentar fechar aqui na meia hora de transmissão. Essa é a mensagem que eu queria trazer aos irmãos. Como é bom ser rico. Como é bom ter a paz de Cristo na nossa vida, meus irmãos. Como é bom poder usufruir já agora, não é futuramente. Como falei ali, é o tempo verbal agora. Nós já temos a certeza da salvação. Nós já